A diretora de uma escola em São Paulo, na Zona Oeste, pediu licença médica depois de a polícia militar entrar na unidade de ensino armada por causa de um desenho de um orixá feito pelas crianças durante uma atividade. Quem chamou a polícia foi o pai de uma das crianças que também é PM. Viva dia de novembro, dia da consciência negra. Difícil comemorar com notícias dessas, né? Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Difícil, né, Dai? Difícil. Sofia, quando eu escrevi essa cabeça, eu não imaginava que você ia fazer essa saudação ao 20 de novembro, mas eu amei. Porque é isso, é uma saudação que a gente precisa fazer cansada. E estamos cansadas, estamos extremamente cansadas e exaustas com o que vem acontecendo. A gente tem aí um problema que começa na origem, que é um pai viu que a filha estava fazendo um desenho de orixás, pintando um desenho de orixás, e ao invés de conversar com a professora, com a coordenação, com a diretora, de forma pedagógica, entender o que estava acontecendo, ele foi conversar chamando a polícia para intervir naquela atividade, informando, inclusive, aí é o que a gente precisa compreender por como a polícia recebeu essa denúncia de, olha, minha filha está pintando orixás na escola, eu quero que vocês venham aqui. Isso virou crime a partir de que momento? E a partir disso, esses policiais atenderam essa ocorrência, foram com metralhadoras para uma escola infantil, Sofia, educação básica, infantil. Crianças, a gente está falando ali de crianças que saíram da creche e estão ali na primeira, segunda série, terceira série. São crianças que tiveram convívio ali com policiais militares armados com metralhadoras que poderiam, inclusive, guardar, não precisavam entrar com a metralhadora na escola, né, à vista, para atender essa ocorrência e para impedir que a professora continuasse com a atividade. É esse nível de violência que a gente está falando. Diante disso, logicamente, está acontecendo um inquérito para investigar esse absurdo. Eu vou te pedir para trazer a matéria que fala um pouquinho sobre isso, Sofia, por favor. Bora lá. Nessa história, 4 policiais militares entraram armados em uma escola municipal de ensino infantil depois de um pai ter feito uma queixa sobre um desenho de orixá que fazia ali parte das atividades pedagógicas. Lucas Krupax tem mais informações, volta aqui no CNN Arena com todos os detalhes. Bem-vindo de volta, Lucas. Oi, Juliana, muito obrigado. Boa noite novamente para você, para quem nos acompanha aqui na CNN. Essa atividade é amparada pela legislação brasileira, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e de matriz africana nas unidades de ensino do nosso país. Logo depois da denúncia desse pai, os policiais foram à escola, inclusive portando uma metralhadora e, segundo os depoimentos, as crianças ficaram bastante agitadas e assustadas, com medo, né? Inclusive a professora chegou a contestar, questionar a presença dos policiais ali por conta desse depoimento e dessa denúncia do pai. E aí, na sequência, os policiais agiram. A gente tem informações aqui que essa situação aconteceu na Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Bento, que fica no Butantã. E aí, ao longo desse dia, a Secretaria Municipal de Educação, o Sindicato dos Servidores Municipais e também a Secretaria de Segurança Pública se manifestaram sobre o que aconteceu. Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais, a alegação policial de que a atividade se configuraria como ensino religioso revela um profundo desconhecimento da legislação e do currículo que orienta a rede municipal de ensino. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar instaurou a apuração sobre a conduta da equipe que atendeu a essa ocorrência, inclusive com análise das imagens das câmeras corporais dos policiais. Já a professora da unidade de ensino registrou um boletim de ocorrência por ameaça contra o pai da estudante. A Secretaria Municipal de Educação informou
informou que o pai dessa estudante recebeu esclarecimentos, que esse trabalho apresentado por sua filha integra uma produção coletiva do grupo. O sindicato ainda ressaltou que tem base legal na legislação brasileira que garante o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, e o sindicato também explicou que esse ensino combate o racismo estrutural da sociedade brasileira. Eu volto com vocês aí no estúdio. Você sabe. É importante a gente reforçar isso. A gente está falando de educação infantil, e o EMEI, de fato, é para crianças que estão saindo da creche e ingressando no ensino fundamental. Então, é isso, 4, 5, 6 anos, gente. É o ensino básico. E assim, Sofia, a gente tem uma questão muito forte, que é o fato da entidade, do orixá, não ser um ensino religioso. Do mesmo jeito que a gente falou, e aí tem uma diferença muito grande quando a gente traz uma matéria falando que a Bíblia foi incorporada como material paradidático nas escolas, que aí ela poderia ser utilizada no ensino de cultura, com uma ideia de cultura como um todo. A diferença é que a lei, né, que foi aprovada há 22 anos, foi um avanço, a Lei de Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, ela foi obrigatória justamente para a gente começar a desconstruir um racismo científico e educacional que impedia a inserção de informações e de uma modificação no currículo do ponto de vista que pudesse ser inserido pontos da história e da cultura afro-brasileira. Se mesmo com essa lei, e há 22 anos essa lei em vigor, inclusive alguém comentou aqui no chat que logo vão tirar essa lei, não vai acontecer, porque ela já está em vigor há 22 anos, e é muito difícil que essa lei seja derrubada. No entanto, ela não é respeitada. Por isso que ainda acontece casos como desse pai. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para colocar a matéria na tela. E assim, tem muitos debates sobre a matéria do Brasil de Fato, já tem um certo tempo essa matéria, e fala que porque o Brasil ainda falha em implementar a lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Tem muitas questões. De acordo com a própria matéria, menos de 40% dos municípios institucionalizaram a obrigatoriedade nas escolas, menos de 40% dos municípios, gente. A gente está falando de uma lei de 22 anos, que menos de 40% dos municípios institucionalizaram nas escolas a ideia, né, a promulgação, a oficialização ali, né, a atuação no dia a dia dessa lei. E ainda, quando essas escolas fazem, elas podem sofrer justamente isso. A gente tem a lei, ela mudou pontos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, e o objetivo, eu vou reforçar, que é garantir o conhecimento do papel da população negra na formação social, econômica e política cultural do Brasil. Aquela menina fazendo a pintura ali de um orixá, que no caso foi Yansan, ela jamais vai chegar numa oferenda no meio da rua e chutar, porque ela vai entender que aquilo ali é uma oferenda que tem que se respeitar. Ela jamais vai cantar musiquinha e dançar musiquinha que fala de macumbeira, porque ela sabe que esse termo é um termo pejorativo. E aí eu já falei isso aqui, eu acho que vou falar todos os cortes. Gente, nos terreiros, as pessoas de santo, as pessoas de terreiro se chamam de macumbeiros. É uma forma carinhosa para quem é do meio. Para quem é de fora, não. É utilizado de forma pejorativa, de forma a desvalorizar as religiões de matrizes africana, que é o candomblé e a Umbanda. Então, a gente precisa entender que essa lei ela vem com uma dinâmica de superar justamente os preconceitos. E uma coisa, Sofia, se a gente tem religião empregada na educação de forma compulsória, no caso aí seria a matriz da judaico-cristã. É essa matriz que está empregada nas escolas. As escolas falam tem a reza do Pai Nosso, muitas vezes, tem outras orações, as pessoas falam que tem que rezar para o Pai Nosso, que tem que fazer tal coisa, que tem anjinhos no céu, e tem toda uma ludicidade que é posta para crianças que geralmente envolvem a religião, o cristianismo.
Isso é compulsório e o Estado é laico. E eu falo isso porque eu tenho filha em idade escolar e nessa idade de 4 anos, que passa por esse processo. Então, é muito importante que a gente entenda, Sofia, a violência do que foi o ato desse pai, que é policial, e eu não estava falando, não falei sobre isso ainda, né? A pessoa é policial, então aí a investigação, inclusive pedindo as câmaras corporais desses 4 policiais que foram até o local, porque parece, Sofia, que aconteceu o seguinte: o policial, não contente com a atividade escolar da filha, ele ligou para os amigos e disse: vem aqui resolver essa ocorrência. Isso, para mim, soa como uma forma de amedrontar escolas, professoras, e não à toa a diretora pediu licença médica após isso que aconteceu. Não à toa, Sofia. E a gente espera, de fato, que haja uma resposta da nossa sociedade a isso. Eu estou chamando isso de show de horrores, mas no Dia da Consciência Negra a gente trazer isso, é importante que a gente reforce que não é um caso isolado. Esse caso ganhou uma repercussão porque os policiais foram armados para a escola, porque outros pais resolveram se manifestar, que as crianças estão traumatizadas de acordo com os pais, que estão chorosas, que estão com receio, que não querem ir para a escola. Isso a gente precisa reforçar, que é extremamente violento, mas, de qualquer forma, impedir uma lei de 22 anos que seja implementada na escola também é, Sofia. Também é. E só uma coisa, tá, Sofia? A gente precisa lembrar uma coisa, tá? Tem escolas que elas são basicamente religiosas, então a gente vai ter escolas aí adventistas, a gente vai ter escolas que são judaicas, né? Escolas que são movidas de base luterana. É importante que a gente entenda isso. Se você quer uma religião específica para sua criança, você pode colocar nessas escolas. O resto é laico. E as pessoas Uhum. precisam respeitar isso, Sofia. Exato, exato. A gente fala muito em democracia e não existe democracia sem laicidade. Não dá para defender interferência de uma religião no Estado e defender democracia ao mesmo tempo. E eu acho muito engraçado que chegarem com metralhadoras, porque a ocorrência seria que estavam dando aula de religião numa escola. Eu queria ver se eu resolvesse ligar para a PM e dizer que eu tenho uma ocorrência, estão doutrinando crianças numa religião numa escola e essa religião fosse o cristianismo, se sequer a polícia apareceria. Quem dirá uma metralhadora? E eles achavam que ia metralhar quem? Metralhar a professora? A diretora? As crianças? Qual a necessidade disso? É um total absurdo, Dai. E eu vou além. Não é só a questão do cristianismo. Eu duvido que se fosse, sei lá, kardecismo, né, o espiritismo, a reação seria a mesma. Não estou dizendo que não iriam reclamar. Iriam. Porque existem aí grupos dentre os evangélicos que reclamam de qualquer coisa que não seja cristianismo, inclusive que reclamam de até do cristianismo, se não for o cristianismo do jeito deles. Mas eu duvido que a reação seria no mesmo nível, no mesmo grau, que como a religião de matriz africana. Duvido eu dó, porque não é só uma questão de intolerância religiosa, é uma questão de intolerância religiosa e de racismo. Ou seja, é de racismo religioso. É de racismo religioso. Que está totalmente institucionalizado. E daí a gente chega num ponto que eu quando vou falar sobre as questões da população LGBT+, né, a população da qual eu faço parte, eu costumo falar que você não resolve nada com canetada. Não estou dizendo que a canetada não é importante, ela é, mas que ela não resolve o problema sozinha. E aí a gente está vendo um bom exemplo disso. A canetada já foi dada, há mais de 20 anos atrás. Resolveu o problema? Não. Sofia, você está dizendo que então não é inútil essa lei? Não estou dizendo que é inútil. Sem dúvida é um grande avanço. Mas que, apesar de necessária, não é suficiente. E para ser suficiente, aí não se resolve com lei. Aí se resolve com combate ao racismo, simples assim. É com o movimento social da população negra, é com educação.
E é uma coisa que não se resolve de uma hora para outra, infelizmente. Mas o fato de não se resolver de uma hora para outra não significa que a gente não deve comprar a briga, né, Dai? Ficamos por aqui? Sophie, Diga. só o comentário. Odin pode, Deus pode, um crime pode também, pelo jeito, né? Que o Lux Mendes mandou. Porque é aceitável que as crianças assistam os desenhos, os filmes da Marvel, que tem lá um deus nórdico e tá tudo certo, né? Mas não pode fazer desenho de orixá. Pintar desenho de orixá. É isso, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.